Olá, meus amores, cheguei para nossa leitura. Tudo bem com vocês? Bora falar desse ser de luz? Então vem comigo. Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bia. E a vocês que já me acompanham, gratidão aí pelo carinho. Vamos lá ver o que a mesa vai contar hoje, o que as cartas vão trazer hoje. Qual é a história? Será que é a sua história? Porque é uma leitura coletiva, como muitos sabem, então envolve muitas energias, mas eu espero de coração que essa leitura seja completamente sua, meus amores. Vamos lá. Gratidão, universo. Antes de qualquer coisa, eu quero saber qual o estado atual da sua energia, né? O seu emocional, você que entrou aqui na leitura, como é que você entra aqui hoje? Gratidão, universo. Vamos lá. Mentaliza seu momento, sua situação. Vamos lá. Como que você entra aqui hoje? A carta da consciência, que é a carta do carro. Mais uma. A carta da aventura, que é o cavaleiro de ouros, invertida. Cavaleiro de ouros não, desculpa, gente, o pajem de ouros. E o fundo do deck é a desaceleração também invertida, que é o cavaleiro de ouros. O que eu tô sentindo aqui, nessa abertura, a energia de vocês, não é alguém parado, tá? Muito pelo contrário. A carta da consciência é o carro, e o carro fala de alguém, vamos lá, que tomou uma decisão ou que está, assim, tentando tomar uma decisão. Então aqui tem uma vontade de seguir em frente, de recuperar o controle ali da própria vida, só que a gente vem com o pajem de ouros invertido e o cavaleiro de ouros invertido no fundo do deck. Então muda um pouco aqui, porque aqui parece que alguém quer andar, né? Alguém quer andar, mas alguma coisa não se encaixa, né? Tipo assim, você fala, chega, agora eu vou cuidar da minha vida, mas quando você vai dar o primeiro passo, é como se travasse, trava, né? Ou porque você ainda pensa muito nessa situação, ou porque ainda espera alguma coisa, é como se aqui falasse isso, porque sente que tem alguma pendência mal, assim, mal resolvida aqui. Então eu sinto que muitos de vocês que entraram aqui na leitura, é como se aqui falasse que assim, entraram assim meio cansados de ficar no mesmo lugar, tomando consciência disso. É como se você tivesse, aqui fala assim, é como se você estivesse tentando tocar a sua vida, tentando olhar para frente, recuperar as rédeas da sua história, mas ao mesmo tempo eu sinto uma energia assim de algo que não anda, por conta dessas duas energias aqui, ó. O pajem e o cavaleiro de ouros invertido. Então, é como se as coisas não andassem. Parece que existe uma parte sua, vamos lá, que quer seguir em frente e tem uma outra parte que ainda está olhando para trás. Não porque você não queira ser feliz, muito pelo contrário, mas porque existe uma situação aqui que ainda não te deu todas as respostas que você precisava. É como se aqui falasse isso. Então eu não sinto aqui alguém chorando pelos cantos. Eu sinto alguém cansado, cansado de esperar, cansado de entender, de ficar carregando uma situação que parece que nunca chega aqui numa conclusão. E esse carro, ele não me fala de sofrimento, ele me fala de alguém, é como se aqui falasse que está ficando sem paciência. É uma energia muito diferente de uma pessoa que está destruída. Então aqui eu sinto mais assim, ó, tá bom. Vai resolver ou não vai? Tomando consciência disso, né? É isso que eu sinto aqui. Porque quem entrou aqui me mostra que está tentando tocar a vida, tá? Tá tentando tocar a vida aqui. Só que assim, tem consciência que tem que tocar a vida, mas tem alguma coisa ali que tá travando. É essa energia que eu tô sentindo. Mas vamos lá. Vamos ver o que mais a espiritualidade conta, né? Vamos ver como é que esse ser de luz entra aqui. O que a espiritualidade traz aqui hoje? Vamos lá.
Gratidão, universo. Vamos ver como é que esse ser de luz entra. Como é que tá a energia, o que que tá acontecendo com essa pessoa. Vamos lá. Gratidão. Mentaliza aí esse ser de luz. Opa, caíram 2 cartas de uma vez. A carta da moralidade, que é a Rainha de Espadas. Além da ilusão, o julgamento. E a carta do relâmpago, que é a torre. Meus amores, eu vou falar uma coisa bem séria aqui para vocês, tá? A Rainha de Espadas me traz uma energia de alguém com a língua afiada, alguém que pode ter dito algumas verdades para essa pessoa. Mas engraçado, essa Rainha de Espadas não pode ter sido até você, mas eu não sinto você aqui. Eu sinto aqui alguém ouvindo uma verdade, como se falasse assim, ó, que a pessoa não estava preparada para ouvir. E não é porque essa verdade é ruim, não, tá? É porque é como se aqui falasse que ela desmontou uma narrativa que essa pessoa vinha contando para ela mesma aí há algum tempo. Por que que eu tô falando isso? A Rainha de Espadas, para mim, é alguém que fala sem enfeitar ali o pavão, né? Não é uma pessoa que tá passando pano, né? É uma pessoa que fala, tipo assim, sabe? É uma energia de sinceridade, uma energia da realidade, aquela conversa franca. E o julgamento traz muito uma ficha caindo. Então, é aquele momento que a pessoa ela estava andando ali na vida dela e de repente, né, alguém fala alguma coisa, né, e ela enxerga uma situação de outro jeito. E a torre é o impacto, né? É quando aquilo que essa pessoa ouviu, que eu sinto que essa pessoa ouviu umas verdades aqui, tá? Ela não consegue mais ignorar. Então, aqui o que que eu vejo? Eu vejo um ser de luz que escutou alguma coisa de alguém, tá? O seu nome foi parar aqui, tá? Seu nome apareceu aqui numa conversa e essa conversa foi afiada. Assim, não vejo ninguém falando mal de você, não é isso. Mas eu vejo que seu nome apareceu aqui e isso aqui, olha, torre no fundo, no final, né? Isso virou a cabeça dessa pessoa, além da ilusão. Tô acordando, é como se essa pessoa estivesse acordando. E quando eu falo acordando, aqui eu não sinto que essa pessoa ouviu uma coisa que é novidade, porque o julgamento não me traz isso. Eu sinto que essa pessoa ouviu uma verdade que ela já sabia, sabe? Lá no fundo ela já sabia. Só que uma coisa é você pensar sozinho, sabe? Quando eu sei, né? Lá, sei lá o que eu fiz, que eu tenho que pedir desculpas, que eu me arrependo, seja lá o que for. Mas uma coisa é pensar sozinho. Outra coisa é alguém olhar na cara dessa pessoa e falar. E a Rainha de Espadas me traz muito uma energia feminina, né? Então eu sinto exatamente isso assim, acontecendo aqui, alguém colocando essa pessoa, vamos dizer assim, contra a parede da própria consciência dela, porque parece que esse ser de luz aqui, de repente, para muitos, né, vinha se contando uma história, uma outra história, sei lá, que tinha tempo, sei lá, que depois ia resolver, que você ia entender e as coisas iam continuar do jeito que estavam. E eu sinto aqui alguém ouvindo que talvez não seja bem assim, tá? É isso que eu sinto. A torre, ela não fala de uma conversa qualquer, né? A torre, ela fala daquela conversa que acaba e a pessoa, ela fica ali em silêncio, né? Sabe aquela coisa assim, a pessoa fica ali em silêncio? Sabe quando você vai embora, tipo, entra no carro, deita na cama, toma seu banho lá, continua. Aí fica lá aquela coisa batendo, continua ouvindo a mesma frase na cabeça. É isso que eu sinto aqui, como se isso ficasse ali. Porque eu não vejo essa pessoa. Aqui teve uma conversa e eu não vejo essa pessoa saindo dessa conversa com raiva. Eu vejo essa pessoa saindo pensativa. É como se ela não conseguisse. Sabe o que é aqui o pior que eu sinto? Sem conseguir rebater o que ela ouviu, né? Então é isso que eu sinto aqui.
Aqui tem uma energia, pode ser homem? Pode, mas eu sinto uma energia muito feminina, de alguém que não passou pano na cabeça desse ser de luz. Aqui parece que colocaram a cabeça desse ser de luz numa máquina de lavar. Então parece que alguém falou uma verdade que acertou bem no meio ali do peito desse ser de luz. É isso que eu sinto aqui, bem forte. Vamos lá para o outro tarô. Gratidão, universo, gratidão. Interessante isso aqui, vamos ver. A conversa aqui não virou a cabeça dessa pessoa por causa do seu nome, virou porque falaram de você. Então essa pessoa ela foi obrigada a enxergar coisas, é como se ela estivesse evitando enxergar. Mas vamos lá. Gratidão. Qual é o entrave aqui, né? O que está acontecendo aqui? Vamos ver. O que aconteceu entre vocês? Vamos lá. O que desgastou a felicidade de vocês? O que houve? Pode ser tanta coisa, né, gente? Vem comigo. Vamos ver se essa história é sua. Eu sinto o seu nome aqui nessa conversa, tá? E isso virou a cabeça desse ser de luz. Depois a gente vai ver o que foi dito aqui, mas deixa primeiro eu entender o que aconteceu entre vocês, tá? Situação aqui. Que tá você ali querendo seguir adiante, mas olhando para trás. Tá essa pessoa aqui que escutou umas verdades e ficou ali com a cabeça mexida. Mas o que aconteceu entre vocês? A carta do diabo, a carta do imperador, eita meu Deus, podia ser medo, insegurança, mas aqui orgulho não falta, né? A carta do diabo, a carta do imperador, orgulho não falta. E a carta do diabo, meus amores, traz uma energia de repetição de ciclos. Aí vamos lá, o imperador é teimoso, de repente essa pessoa teimosa, repetindo ciclos, padrões, comportamentos, sabe? Vícios em comportamentos. E a carta do diabo, ela é uma energia densa, né? E não é só orgulho também que eu vejo aqui. Aqui é alguém que queria controlar a situação, né? Controlar o rumo das coisas. É aquela pessoa que queria que tudo acontecesse no tempo dela. O imperador é muito isso, do jeito dela, quando ela tivesse pronta. Só que relacionamento não funciona assim. Então eu sinto que o desgaste aqui não veio de uma, sei lá, não é para todos, né? Mas assim, não veio de uma grande traição. Pode ser porque tem a carta do diabo aqui para alguns, né? De uma grande briga, de um único acontecimento. Eu sinto um desgaste por repetição, né? É como se a mesma história acontecesse de novo, tá? E de novo, a mesma dificuldade, a mesma teimosia, a mesma enrolação. Sabe aquela coisa de falta de atitude? O imperador é alguém que gosta de ter razão, gente. É alguém que tem dificuldade de voltar atrás, dificuldade de admitir um erro, dificuldade de dizer você está certo e eu estou errado, né? E o diabo, ele amarra muito tudo isso aqui. É quando você, aí a gente junta aqui o diabo, né? Eu vejo uma pessoa presa o quê? Nos próprios comportamentos. É como alguém que sabe que está fazendo lá a besteira, mas continua fazendo. Sabe que está perdendo alguém importante, mas continua repetindo as mesmas atitudes. Então, para mim, o problema não foi uma única atitude. O problema foi insistir no mesmo erro até desgastar tudo. É isso que eu sinto aqui. E se alguém falou umas verdades para esse ser de luz, provavelmente falou isso aqui, né? Quantas vezes essa pessoa te deu oportunidade? Porque se você viveu um ciclo repetitivo, quantas vezes você deu oportunidade? Uma das coisas que pode ter sido falado é isso, né? Quantas vezes você teve a oportunidade? Quantas vezes você repetiu a mesma coisa? Até quando? Essa rainha de espada deve ter falado aqui, até quando você achou que lá do outro lado, que fulano ia aguentar, né? Aí entra a torre e o julgamento ali, ó, que faz sentido, a cabeça vira, porque a conversa não acorda a pessoa do nada, ela acorda para um padrão que ela vinha repetindo há muito tempo. É isso que eu tô sentindo aqui. E a carta do diabo, ela traz o quê? Ela traz
um pouco da mentira, né? Um pouco de mentir para si mesmo, vamos dizer assim, a pessoa mentindo para ela mesma, não querendo assumir o erro dela. O diabo é o pai da mentira, né, meus amores? Então, tipo assim, a pessoa, ela pode ter contado a narrativa dela, tentando tirar ali a culpa dela, só que alguém aqui fez ela enxergar a culpa dela. Então, o desgaste aqui é esse. Mas deixa eu tirar mais 2 cartinhas para ver aqui mais o que do desgaste. Ó, a carta do carro, uma pessoa que não pisou no freio, ó, 5 de ouros, uma pessoa que não pisou no freio, uma pessoa que manipulou situações, uma pessoa que gostava de viver de alto status, né? Por que eu estou dizendo isso? A carta do carro é alguém sim sem freio, alguém que vai lá desacelerado, sabe? E vai enfiando a cara, fazendo as besteiras, sem pensar ali nas consequências. E o 5 de ouro é o quê? Estou dentro de uma relação onde eu me sinto sozinha, porque se eu falo com a pessoa não me escuta. Se eu digo que não está certo o que ela está fazendo, que eu me sinto sozinha, que eu sinto isso, que eu sinto aquilo, a pessoa não me ouve, porque tudo é no tempo dela. Então, olha o desgaste aqui, porque o carro com os 5 de ouros, ele não está falando só de impulsividade, ele está falando de quê? De consequência, né? Porque quando eu olho para esse desgaste, eu não vejo alguém que fez uma besteira e aprendeu, eu vejo alguém que foi empurrando a situação. É como se toda vez que aparecesse um problema, essa pessoa falasse, depois eu resolvo. Ou não quisesse conversar, sabe? Depois eu converso, depois a gente vê, né? Depois eu corro atrás. Só que o depois foi virando meses, virando assim, foi virando situações acumuladas, virando mágoas acumuladas. Porque os 5 de ouros, quem estava do outro lado, no caso você aí que estava do outro lado, começou a se sentir sozinha dentro da própria relação. Porque uma coisa é você estar sozinha, outra coisa é você se sentir sozinha estando com alguém ali do lado. E eu sinto muito isso aqui, né? Porque olha só, gente, eu eu não duvido que alguém tenha olhado para esse ser de luz e ter falado, tá, você queria o quê, né? Que essa pessoa aguentasse isso até quando? Cara, eu acredito muito isso aqui, essa pessoa ouviu muita coisa. Eu não sei, a Rainha de Espadas traz uma pessoa que tem uma proximidade com essa pessoa e que não é de passar a mão na cabeça. Então, aqui, com certeza, olhou para essa pessoa e falou, você queria o quê? Que a pessoa aguentasse isso até quando, né? Aqui traz muito isso. O carro, depois do diabo e do imperador, me dá uma sensação de que a pessoa achava que tinha tempo, sabe? Que você não ia embora, que depois ia resolver. Só que o 5 de ouros mostra aquela coisa, uma hora a conta chega. E aí, quando alguém falou de você nessa conversa, não falou só de você, falou das consequências da escolha dessa pessoa. E é isso que está virando a cabeça dessa pessoa, porque agora ela está olhando para o erro, ela está olhando para o erro, assim, para o resultado do erro. E são duas coisas completamente diferentes, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos ver. Aqui eu não acredito que você tenha pedido para ninguém conversar. Pode ser alguns, mas eu não acredito. Eu acredito que alguém aqui tem uma certa autoridade sobre esse ser de luz, sabe? Uma proximidade, uma autoridade, como uma mãe, alguém muito próximo para ter falado isso. Mas eu não acredito que vocês tenham pedido. Se pediu, assim, de alguma forma funcionou. Mas eu quero saber como que você está diante desse ser de luz hoje. Vamos lá. Não é a sua energia do que você quer fazer, é como você está se posicionando, como que você está, o que você está mostrando, transparecendo para essa pessoa. Vamos lá, gratidão. Ou até para quem aí essa outra pessoa aí que falou aí de você. Vamos lá, gratidão, universo. O que você está transparecendo, o que você está mostrando, como você está. A carta do eremita, mais uma. E a carta do 2 de espadas, não é para menos, né, meus amores? É você ter... Aqui eu não acredito que você tenha pedido para ninguém conversar com esse ser de luz. A carta do eremita é quando eu me afasto, eu me isolo. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Quando eu me afasto, quando eu me isolo, né,
Tipo, quando assim, eu não tô falando nada, mas dá pra ver na minha energia no 2 de espadas que eu já não tenho mais certeza de nada, sabe? Eu não tenho mais certeza sobre nada, eu tô dividida. Não que você seja insegura, mas eu tô insegura em relação a tudo isso. Porque é aquela história, né? Essa pessoa ela te colocou numa situação complicada. O 2 de espadas é isso. Não é que você não queira ver, você vê, mas é tipo assim, ai, já não sei mais o que eu faço com isso, porque você veio ali depois de um 5 de ouros, né? E essa energia do eremita com 2 de espadas, o eremita ele não me passa só afastamento, ele me passa alguém que cansou de explicar, tipo, eu falei o que eu sentia, eu tentei conversar, eu já tentei fazer, né, você entender, ser de luz e entender. Agora eu vou para minha toca e eu vou pensar na minha vida, porque o eremita é isso. Olha aqui, eu vou pensar na minha vida, até quando eu vou ficar aí correndo atrás de alguém, entendeu? Que não quer mudar. O 2 de espadas, ele entra muito bonito aqui, porque ele não é dúvida sobre amar ou não amar, ele é dúvida sobre o que fazer com a situação. Então, o que que eu vejo aqui? Eu não sinto que você entra aqui sem sentimento. Eu sinto alguém que já não sabe, é como se falasse assim, ó, já não sabe mais o que fazer com esse sentimento, porque existe uma diferença muito grande, né? O 2 de espadas não me fala de alguém que não sente, me fala de alguém que está cansado de ficar batendo na mesma tecla, na mesma porta. É isso que eu sinto aqui. E aqui tá falando muito com aquele 5 de ouros, sabe? Muito forte. Então, aqui eu não vejo você insegura, tá? Mas essa situação, de alguma forma, deixou você inseguro, insegura, porque uma coisa é confiar em você, outra coisa é confiar na situação. E eu sinto que o problema aqui não é você. O problema é que você já não sabe o que esperar disso tudo aqui, né? É isso que eu sinto aqui. Muito forte. O eremita com 2 de espadas me passa muito isso. A pessoa ela não está correndo atrás aqui, você não está correndo atrás, não está brigando, não está implorando. Aqui é como se você tivesse parado hoje, olhando para essa situação e pensando, e agora? Né? E agora? É isso que aqui me fala. Deixa eu ver um pouquinho mais de você aqui. Vamos lá, meus amores, eu quero um pouquinho mais de como você tá. Gratidão, universo. Opa, caiu no meu colo. Olha aqui, gente. 4 de espadas. Nossa, 10 de espadas. Fundo do deck, 9 de ouros invertido. Não é que você não veja valor assim nessa situação, importância nessa relação mais, não é isso. Mas o 4 de espadas é quando eu preciso de uma trégua para mim. O 4 de espadas é quando cara, eu preciso botar minha cabeça em ordem, guardar meu coração. E o 10 de espadas, não, mesmo que eu não queira falar, ele traz uma situação que traz sofrimento, né? Traz dor. Mas eu ainda continuo aqui olhando para você numa energia de esgotamento, não de desespero, tá? O que eu sinto aqui não é alguém se acabando de chorar ali todos os dias, eu não vejo isso. Eu sinto alguém cansado, tipo assim, cansado emocionalmente, né? Quando chega aquele ponto que você não tem mais energia para discutir, para cobrar, para tentar entender, né? Você só quer um pouco de paz. 4 de espadas fala isso, né? Fala exatamente disso. Eu preciso de uma trégua, eu preciso respirar. Aqui me diz isso. Eu preciso parar de viver essa situação 24 horas por dia, aqui dentro da minha cabeça. O 10 de espadas, ele me mostra que teve uma hora que você percebeu que não dava mais, assim, como se falasse, para continuar carregando isso do mesmo jeito. Então, o 10 de espadas é a finalização. Então, alguma coisa aqui precisou acabar, né? Nem que fosse a forma como você vinha lidando com essa história. Aqui fala muito isso, né? Então, com essa história. Aqui não fala que acabou o amor, né? Não fala, não tô sentindo ainda que acaba para sempre a relação. Aqui
fala que acabou a forma como você estava carregando a situação. É isso que eu sinto aqui. Esse 9 de ouros aqui invertido, aqui, sabe o que é que eu vejo? Eu sinto que você entrou num ponto onde não está feliz com o que está recebendo dessa pessoa, dessa situação. Parece que você está investindo, assim, sabe aquela coisa? Parece que você está investindo emocionalmente muito mais do que está recebendo em troca. Isso aqui, ó, esse 9 de ouros ali com o 5 de ouros aqui me fala muito isso, né? Que você está investindo muito mais do que você está recebendo em troca. Então, eu não vejo assim, entrou num ponto onde você não está feliz com o que está recebendo. Por isso essa pausa, por isso essa trégua aqui muito forte. Vamos ver o que é essa conversa, o que foi, será que foi dita nessa conversa? Vamos lá. Gratidão, universo. O que aquela rainha de espadas disse para esse ser de luz? Porque eu sinto aqui que você se afastou legal. Você está distante, aqui tem contato zero. Ó, Ás de copas, a carta da lua, a carta do 2 de copas. Olha o que essa pessoa disse, gente. Olha aqui, ó, a carta da força invertida. E olha quem volta na mesa, a rainha de espadas. Aqui, o que eu sinto, gente, que foi dito aqui, não foi sobre o passado, foi sobre o que existia entre vocês. Porque quando eu olho aqui para essas cartas, eu vejo alguém falando, tipo assim, ó, você já parou para pensar no que você tinha nas mãos? Porque olha isso aqui, gente, um ás de copas. Olha isso aqui. E a lua aqui, o que ela me passa? Muita ideia de alguém que não enxergava uma situação inteira. A rainha de espadas, ela volta aqui praticamente gritando. Você não, assim, você não tá vendo tudo. E essa força invertida é como se falasse assim, a quebra do orgulho. Então, o que eu sinto? Eu sinto que alguém aqui falou para esse ser de luz que ele estava olhando só para o próprio lado da história, para o umbigo dele. Que essa pessoa não estava olhando, não estava focado nos motivos, assim, sabe, a pessoa estava focada ali, tão focada nos motivos, nas próprias razões, nas próprias desculpas, que deixou de enxergar o que existia entre vocês. O 2 de copas, ele não fala só de amor, ele fala aqui de parceria, de companheirismo, de troca. Então, é como se alguém tivesse lembrado essa pessoa que relacionamento não é só paixão, relacionamento é parceria, alguém que estava ali, alguém que tentava, alguém que ficava. Aqui foi um puxão de orelha que essa pessoa levou. A lua. O que essa carta da lua fala? Eu sinto que essa conversa é como se tivesse iluminado coisas que estavam ali escondidas. Essa pessoa estava tentando esconder. Não escondida de você, escondida dessa pessoa. É isso que eu estou sentindo. Essa conversa fez essa pessoa, gente, enxergar coisas que ela não estava enxergando. Alguém aqui colocou esse ser de luz para olhar não só para os próprios motivos, mas também para o que existia entre vocês. E não era pouca coisa não, tá? Eu sinto uma pessoa percebendo aqui que talvez tenha olhado essa história durante muito tempo por um único lado, o lado dela, sabe? Porque a lua fala de coisas escondidas, não coisas que foi escondida de você, escondida dessa pessoa. E a rainha de espadas, ela vem aqui como alguém dizendo verdades que esse ser de luz aqui precisava ouvir. É isso que aqui me mostra. Coisas que esse ser de luz precisava ouvir. Tá bom, essa pessoa ouviu o que tinha para ouvir. A gente já sabe que isso, né, virou a cabeça dessa pessoa. Né, a pessoa, aqui alguém, tá, fez essa pessoa enxergar o que você representava na vida dela. Eu não sei em que situação que ela se enfiou hoje, né, na vida dela, mas aqui alguém fez ela enxergar. Agora vamos lá. Gratidão.
Depois que essa pessoa ouviu isso aqui, tá? Vamos lá. Depois que essa pessoa ouviu isso, que ficou com a cabeça mexida, né? Qual o movimento aqui? Qual a transformação aqui? Tem alguma transformação? A carta dos amantes. Mais o quê? Opa! O 9 de copas. Fundo do deck, um 2 de ouros invertido. Vamos ver essa energia aqui dessas cartas aqui, gente. Olha só. O que eu sinto aqui? Aqui, na carta dos amantes, é escolha. Então, eu sinto que essa pessoa, ela começa a ser empurrada para uma escolha interna. Não é ainda assim, ó, vou correr atrás, sabe? Vou correr agora. Não. Aqui é primeiro sabe aquela coisa, aquela mexida por dentro? A pessoa tentando continuar ali do mesmo jeito, mas é como se já não está conseguindo mais. Os amantes com 9 de copas, meus amores, fala de quê? De desejo, de vontade, de sentimento, né? De sentimento gostoso, de lembrança boa. Aquilo que a pessoa, vamos lá, queria fingir que não era tão importante. Só que o 2 de ouros que está aqui no fundo do deck, invertido, gente, aqui mostra que essa pessoa, é como se aqui falasse que ela perde o jogo de cintura, né? Ela já não consegue mais equilibrar desculpa com sentimento, orgulho ali com saudade, a vida que ela tá levando atual com o que ela sente por você. É tipo assim, antes ela conseguia se enganar, sabe? Ah, tá tudo bem, deixa quieto, né? Depois eu vejo, não é tão forte assim. Só que depois dessa conversa, não cola mais. A cabeça até tenta fugir, mas aqui é como se o coração, o peito entrega. E aqui tem uma coisa que essa pessoa ela pode estar percebendo, que a felicidade não é onde ela tentou se enfiar, tá? Felicidade talvez estivesse justamente naquilo que ela não soube cuidar, porque tá aqui, ó, As de copas, 2 de copas, né? Aqui é uma pessoa que se iludiu, caiu numa ilusão, a lua tá aqui, né? Então não foi aonde ela foi se enfiar, né? Foi algo que ela não soube cuidar. Aí, meus amores, isso pega, porque não é só saudade de você, é a pessoa começando a entender que perdeu uma paz, uma troca, um lugar onde ela se sentia bem. Esse 2 de ouros, ele continua gritando aqui invertido. Aqui é a máscara caindo, né? A máscara caindo da pessoa que tentava administrar tudo. Só que agora é como se tivesse embolado o meio de campo. O coração aqui, sabe, foi para um lado e o orgulho foi para o outro. E ela ficou aqui igual uma barata tonta, tentando fingir que ainda manda na situação. Então, essa conversa, ela não criou sentimento nessa pessoa. É como se falasse que essa conversa, assim, só arrancou a venda. O sentimento já estava lá, o desejo já estava lá, a falta também. Só que agora essa pessoa, ela não consegue mais fingir que isso não mexe com ela. Mexeu e mexeu muito com ela. Vamos lá, vamos puxar mais um pouquinho. Mais o que? Mexeu com ela, tá? E qual é o movimento aqui? Qual é a transformação aqui? Vamos lá. Carta da estrela. Mais o que? A carta da torre voltando na mesa, na cabeça dessa pessoa. Gente, aqui mexeu num lugar profundo nessa pessoa. Estrela com a torre, isso bateu forte nessa pessoa. Não mexeu só, mexeu com a estrutura dela toda. Essa conversa não fez essa pessoa pensar só no erro dela, fez essa pessoa pensar no que ela perdeu. A carta da estrela é aquilo que é importante, que tem valor especial, né? E são coisas diferentes. Uma coisa é você perceber que errou, outra coisa é cair a ficha e você perceber o valor daquilo que você deixou escapar, que perdeu. A estrela fala de algo que essa pessoa ainda admira, que ainda valoriza, ainda olha com carinho. E a torre mostra o choque de perceber, talvez isso tarde demais, de perceber isso quando já não tem mais controle da situação. Então eu sinto alguém olhando para você de um jeito diferente,
Não porque você mudou ali da água para o vinho, mas porque agora essa pessoa está enxergando coisas que antes passavam batido, coisas que ela, sei lá, achou que estaria ali, sempre ali. Então a torre, ela derruba a ilusão. Lembra que eu falei aqui da carta da lua? E a estrela, ela mostra o que ficou de pé depois que essa ilusão caiu. E o que ficou de pé aqui foi justamente a importância que você tinha na vida dessa pessoa. É isso que me mostra aqui, ó, a Bia querendo derrubar tudo. É isso que aqui as cartas estão me mostrando. Gratidão, universo. Tá. A pessoa tá assim, tá vendo, enxergando o seu valor, a sua importância, né? Agora vamos lá. Qual é a tendência aqui para frente? Qual é a tendência depois disso aqui? Vamos lá. 2 de paus. Mas o que? Qual a tendência? Nossa, a carta do julgamento de novo voltando na mesa. Fundo do deck, um 7 de paus invertido. Gente, que maravilha. O julgamento voltar na mesa não é por acaso. Porque eu sinto que essa pessoa, ela tentou, é como se falasse que ela tentou ignorar algumas coisas aqui por muito tempo. Só que agora ela não está conseguindo mais. O 2 de paus me fala de alguém olhando para frente, né? Alguém olhando para frente, mas não olhando para frente como quem esqueceu, olhando para frente como quem está pensando, né? O que eu faço com tudo isso aqui que eu descobri, com tudo isso que caiu à venda dos meus olhos, o que eu faço com tudo isso que eu estou sentindo agora? Porque o julgamento, ele não traz apenas a consciência, ele traz aquela consequência, aquela hora que, né, que a pessoa, ela percebe que ela vai ter que fazer alguma coisa, que não dá mais para fingir que não viu, que não dá mais para empurrar ali a situação com a barriga. Esse 7 de paus invertido aqui é uma coisa que me chama a atenção aqui, é que eu sinto assim uma pessoa cansada de resistir, de lutar contra aquilo que sente, de tentar se convencer de uma versão da história que já não sustenta mais. Essa pessoa tentou sustentar uma versão aqui que não sustenta e ela precisa levar na cara com essa rainha de espadas para isso acontecer. Então a tendência aqui não é essa pessoa esquecer. Aqui é essa pessoa enxergar cada vez mais, porque toda vez que o julgamento aparece, ele me fala de alguém acordando. Então eu sinto que esse ser de luz aqui está passando por um processo onde, assim, está ficando cada vez mais difícil fugir da verdade. É isso que aqui me fala, fugir da verdade. Fugir da verdade, tá. E o que essa pessoa vai fazer, já que ela tá vendo que não vai dar para fugir dessa verdade há muito tempo, por muito tempo? Olha a rainha de espadas aqui de novo. Vamos lá, gratidão, universo. Oh, 5 de paus. Fundo do deck, a imperatriz. Muito bom. Eu não sinto, tá, uma pessoa saindo ali imediatamente correndo, não. Eu sinto uma pessoa brigando com ela mesma, porque uma coisa, gente, é perceber uma verdade, outra coisa é saber o que fazer com essa verdade, né? O 5 de paus, ele me fala de confusão, né? Me fala de uma pessoa que está discutindo com ela mesma. Então, uma parte dela quer continuar do jeito que estava, né? E a outra parte sabe que não dá mais. Então, uma parte quer manter o orgulho dessa rainha de espadas e a outra parte ele está começando a perceber que, assim, tudo que pode perder. Sabe por quê? A imperatriz aqui, ó. A imperatriz, ela fala justamente do valor que essa pessoa está enxergando. Então, alguém fez ela enxergar esse valor. Ela está olhando para você de uma forma diferente. Eu não estou dizendo que é perfeita, não é isso. Mas eu sinto alguém percebendo que tinha algo muito valioso ali nas mãos e talvez ela não tenha dado o devido valor. Então, o que eu vejo aqui não é uma pessoa sem sentimento, eu vejo uma pessoa hoje sem paz. Porque depois que a verdade aparece, fica muito difícil voltar a viver na mentira que essa pessoa se contava antes aqui. Então, gente, o que eu vejo aqui? Essa pessoa ainda vai passar por umas atribulações dentro dela,
tá? Não vou mentir para vocês, tá? Aqui, ó, vocês já conhecem as cartas, melhor do que eu, vocês conhecem o ser de luz de vocês, mas aqui vai passar por umas atribulações, mas aqui é tipo assim, o 5 de paus, ele me fala muito de ir atrás, de ir à luta, né? Só que assim, ainda tem uma luta acontecendo dentro dessa pessoa, tá? Então tem uma luta acontecendo aqui, mas o 5 de paus, ele me traz muito essa narrativa de alguém que vai atrás, vai à luta, vai fazer por onde, né? Embora esteja brigando com ela mesmo, por conta aí do orgulho que essa pessoa tem, porque a gente viu lá desde o início que essa pessoa ela tem esse orgulho, mas o 5 de paus ele não me fala de uma pessoa parada, fala de recuperação, de ir atrás, de ser restituído, de retomar algo, de recuperar, né, de pegar o controle da vida, né, só que essa pessoa ela precisou ter essa conversa, ouvir essas coisas para levar as coisas com mais seriedade, sabe? Com mais seriedade, porque aqui você teve muito jogo de cintura com essa pessoa e o orgulho dela afastou. Então aqui ela tá olhando com outros olhos. Eu vejo isso aqui, sabe? Olhando com outros olhos. Mas vamos lá. Eu vejo que tem um movimento aqui sim, tá? Agora vamos lá. Gratidão, universo. Isso tudo que está acontecendo, né? O que a espiritualidade ela fala para você? Um direcionamento diante disso tudo aqui. Um direcionamento, vamos lá. 4 de paus. A carta do mago. E o fundo do deck é a carta da justiça. Eu quis trazer, né, esse conselho antes de ver depois da confusão dessa pessoa. Sabe por quê, gente? A espiritualidade ela está dizendo aqui, não estraga a sua paz, vamos lá, tentando acelerar o tempo das coisas. Porque o 4 de paus ele me fala de estabilidade, fala de alguém que precisa continuar construindo a própria vida, né? Continuar construindo, cuidando da própria felicidade, cuidando do próprio chão. E o mago, ele me fala muito de não entregar o seu poder aí na mão de ninguém. Porque você passou aqui, ó, eu vi a energia aqui, né, inteira, aparecendo como alguém que cansou, que se afastou, que precisou colocar limite. Então não é agora que você vai abandonar tudo isso, porque essa pessoa ela começou a acordar. Porque uma coisa é a pessoa estar enxergando, outra coisa é ela transformar isso em atitude. Então a espiritualidade ela está pedindo para você observar mais e correr menos, não faça nada. Tipo, a justiça, aqui no fundo do deck, o que ela fala? Que cada um vai colher aquilo que plantou. E eu sinto que durante muito tempo você carregou o peso dessa história sozinho. Agora eu sinto que a vida está colocando cada pessoa diante das próprias escolhas. Então o direcionamento aqui não é correr atrás de resposta. O direcionamento aqui é continuar vivendo. Porque aquilo que precisa acontecer está começando a se movimentar do lado de lá, meus amores. É isso que vocês têm que entender. Está começando a se movimentar do lado de lá. E agora sim, tá? Eu quis trazer primeiro o direcionamento para vocês, porque eu sei que é muito ruim. Tipo assim, ai, a pessoa tá já lá pensando, mas e aí quando ela vai fazer? E você tomar uma decisão. Então, calma. Agora vamos lá. Dessa enrolação toda desse ser de luz, o que você pode esperar dessa pessoa? Tá? Mas não esqueça aqui do direcionamento da espiritualidade. O que você pode esperar? Concreto. Olha aqui, gente, a roda da fortuna. Nossa, o 6 de paus. O que aqui diz? A roda da fortuna traz o quê? Uma virada aqui nesse jogo, né? Então, o que você pode esperar dessa pessoa, gente? Primeiro, eu sinto uma mudança de postura, porque a roda da fortuna não me fala de alguém parado, me fala de uma situação que começa a sair do lugar.
né? Onde estava travado ali há muito tempo. O 6 de paus é interessante porque ele traz o que? Reconhecimento. Eu sinto essa pessoa reconhecendo coisas que antes ela não reconhecia, reconhecendo seu valor, a sua importância, o peso que você tinha ali na vida dela. Então, o que eu vejo aqui? Durante muito tempo, essa pessoa aqui parece ter agido como se tudo fosse continuar igual, como se você fosse continuar ali, como se sempre houvesse uma próxima chance. Só que a roda girou, a vida girou, a situação mudou. E agora eu sinto uma pessoa olhando para essa história de um jeito completamente diferente. O 6 de paus aqui, ele me fala de alguém que quer ser bem recebido, que quer recuperar espaço, recuperar terreno, e quer mostrar que entendeu alguma coisa que antes não estava entendendo. Então, o que você pode esperar aqui? O que eu espero aqui não é mais enrolação. Eu espero aqui movimento. Agora, qual o tamanho desse movimento? Aí a gente precisa olhar aqui para essa roda da fortuna, que já mostrou que a situação não está mais no mesmo lugar, né, aonde estava. E eu vou puxar aqui para a gente ver, né? Gratidão. Vamos lá, vamos olhar para essa roda da fortuna aqui, porque ela está mostrando que a situação não fica no mesmo lugar que estava. Clarifica essa roda da fortuna. Olha, Cavaleiro de Espadas. E no fundo do deck, Cavaleiro de Copas. Então a gente tem aqui sim um movimento, né, meus amores? Cavaleiro de Espadas é correr atrás do tempo perdido. E o Cavaleiro de Copas é falar do sentimento aqui. Então a gente vai fechar aqui muito bonito essa leitura. Ah, Bia, não tô criando ilusões. Se a gente vê uma roda girando aqui, gente, olha só. Que essa roda da fortuna, quando eu fui olhar e ver esses dois cavaleiros, ela não trouxe uma energia parada, ela trouxe um cavaleiro de espadas, e o cavaleiro de espadas não fica sentado pensando ali a vida inteira. Ele vai, ele se movimenta, ele corre atrás, ele tenta resolver. Então eu sinto que essa virada não acontece só dentro da cabeça dessa pessoa, ela começa a aparecer nas atitudes. Porque até agora a gente viu muito pensamento, muito ficha caindo, verdade sendo enxergada, mas aí começa o movimento. Esse cavaleiro de copas aqui é o mais interessante no fundo do deck, porque justamente, né, o cavaleiro de copas aqui não me parece um movimento frio, não me parece um movimento por orgulho. Aqui não é um movimento só porque a pessoa percebeu que perdeu o controle aí sobre você. Eu sinto um sentimento aqui envolvido. Então, o Cavaleiro de Copas é aquela pessoa que vai atrás daquilo que mexe com ela, daquilo que toca o coração dela, né? Daquilo que ela não consegue simplesmente esquecer e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Então, quando eu pergunto o que você pode esperar dessa pessoa, a mesa não me mostra alguém parado olhando pela janela. A mesa me mostra alguém começando a sair do campo da consciência e entrando no campo da atitude. É isso que eu sinto aqui, alguém correndo atrás de você depois disso ali, porque mexeu muito aqui com a cabeça dessa pessoa. Virou a cabeça dessa pessoa, essa conversa. Eu sinto ali que pode ser uma ex-sogra sua. Se não for uma ex-sogra, cara, alguém muito próximo, uma energia feminina, que abriu a boca, sentou-lhe o sabão nesse ser de luz e botou esse ser de luz para enxergar de outra forma, que, assim, bem diferente do que ela estava enxergando. Tá bom, meus amores? Ó, meu coração para vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fui!